3, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Que o Senhor te abençoe ricamente. Amém? Obrigado pela presença de cada um que está aqui nessa noite. Irmãos, vamos ver cada um dos seus servos aqui para louvar o Senhor. Sábado cedo tem trabalho. Amém? Marcos 3, verso 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou os 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar entre as enfermidades, expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Sentaram, irmãos. Irmãos, o Senhor te escolheu. Amém? Se prepare agora. Se o Senhor te escolheu, se prepare. Ele só escolhe quem Ele quer usar. Ele só escolhe quem é importante para Ele. E você é importante para o Senhor. Eu acredito, irmão, que cada um de nós somos escolhidos a dele. Eu gosto muito desse texto, irmão, já falei muito sobre ele. É porque Cristo depois havia muitos discípulos com ele. E depois de muita oração, diz a Bíblia aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, diz que o Senhor operou muitas curas, fez muitos milagres, né? Mas, até o versículo 7 até o 12, Jesus se retira e cura a muitos lá à beira-mar. E tinha muitos discípulos com ele. Então, depois de muita oração, o Senhor escolhe 12, e ele escolhe a dele. Diz aqui que depois subiu ao monte, criou um lugar mais alto e chamou. Vem para cá, Pedro, André, seu irmão, Tiago, seu irmão João, e foi chamando de um por um. Né? Você precisa, então, entender que você só está aqui porque o Senhor te escolheu. Amém. Se lermos lá em João 6, verso 37, lá diz assim: todo que o Pai me dá, virá a mim. João 6, verso 37. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ainda no começo ele pediu isso. Nós sabemos que Deus é Espírito. João 4, 24. Nós sabemos que Cristo é o Deus que se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós sabemos que Cristo, Ele é o verbo de Deus. João, no primeiro evangelho, na sua primeira epístola, nós apalpamos o verbo de Deus. Então Cristo era o Filho de Deus enquanto homem. Mas em sua essência, João 8, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então Cristo mesmo, ele falou assim: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. O Pai é o Espírito. Você só pode reconhecer Jesus, aceitar ao Senhor, se o Espírito Santo abrir o seu entendimento, para reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu acho que agora muito mais do que antes, porque agora, com o advento da modernidade, irmãos, nós não estamos vivendo aqui como na época de Cristo, que a medicina era limitada. Nós não estamos vivendo na época dos apóstolos, em que a medicina era muito, muito limitada em vista de hoje. A medicina está avançada, a tecnologia avançada, mas as pessoas estão achando que não precisam de Deus mais. Então, mas o Senhor tem os seus escolhidos. E você foi escolhido para estar aqui hoje. E se Ele te escolheu, Ele
quer te usar. É que nem um rapaz que escolhe a moça, e quando é a moça que escolhe o rapaz. Porque ela quer fazer uma parceria para a vida toda com aquele rapaz, que a gente chama de casamento. É uma escolha. Você fez uma escolha. O Senhor te escolheu. E agora você precisa entender isso. João 3,13, ele subiu ao monte e chamou para si os que ele mesmo quis, e que eram ele. Você está aqui porque o Senhor te escolheu. Agora, uma vez que você entende que você foi escolhido, uma vez que você entende o seu chamado, aí agora você tem que tomar posse desse chamado. Sabe o que significa a palavra apóstolo em grego? Ela quer dizer enviado ou mensageiro. E o Senhor chamou, escolheu esses homens e os enviou para estarem com Ele e para os enviar a pregar. A palavra apóstolo quer dizer enviado, quer dizer mensageiro. Nós não somos apóstolos. Não tem apóstolo mais. Apóstolos são aqueles que tiveram contato com Cristo, na minha visão. Eu sei que tem igreja que tem essas nomenclaturas, mas nós todos somos mensageiros. Todos nós, indistintamente, do menor ao maior, do que tem mais estudo, daquele que tem menos estudo, todos foram chamados foram enviados a pregar o Evangelho. Agora, onde você vai pregar, irmão, é de acordo com as suas convicções, de acordo com o seu chamado. Há pessoas que têm condições de pregar para um grupo mais estudioso, outros já para outro grupo diferente. Deus, lembra na época de Moisés, já que chegou ali e viu que Moisés estava num problema terrível. Já que viu, Moisés naquele dia ele ficou julgando o povo de manhã, do nascer do sol até o pôr do sol. Todo mundo que tinha problema ia até Moisés. E já ficou olhando aqui e falou: rapaz, o que você está fazendo, meu filho? Vou te dar um conselho. Escolhe homens capazes, homens sábios, põe chefe de 1000, chefe de 100, de 10, ou seja, você tem capacidade para liderar 1000, põe como chefe de 1000. Tiver problema, procura o chefe de 1000. Aquele que tem capacidade para gerenciar 100, põe como líder de 100. Daquele 100 tem problema, chama o chefe de 100. E o de 10 também. E quando o chefe de 10, quando o líder dos 10 não podia resolver, não ia até Moisés, não. Procurava o líder de 100. E até quando dava, só os casos grandes vinham até você. Cada um tem sua capacidade. Porque quem faz isso? O Espírito Santo faz isso. Porque o Senhor, quando te escolheu, olha só, versículo 15: e a exercer autoridade para expelir demônios. O Senhor, no mesmo momento que Ele te escolhe, Ele te dá poder. Amém. Essa semana eu citei aqui Romanos 12:3. Que Deus repartiu a cada um fé. Você tem fé. A fé que você tem é suficiente para você vencer. Pastor, eu estou orando e Deus não faz nada. Vou te dar uma péssima notícia: Deus não vai fazer nada. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que você não pode fazer, se você precisar, Deus vai fazer um milagre. Qualquer um que seja. Se você precisar, e Deus vê que esse milagre depende da sua fé, a sua vida, Deus vai fazer. Mas se você dá conta de resolver sozinho, Ele te deu capacidade. Pelo menos assim que eu vejo. Eu preciso entender que o Senhor nos escolheu e o Espírito Santo nos dá poder. Eu gosto, vamos lá, que eu coloquei Colossenses 1:27. Paulo fala aos irmãos da igreja de Colossos, e ele dá um recado para os irmãos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios,
Qual que é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Quem tem Jesus tem esperança. Quem tem Jesus tem esperança, irmãos. Quem tem Cristo tem esperança de vencer. Ele sabe que ele pode vencer. Ele crê no Deus do impossível. Ele é como Jacó. Jacó foi sozinho lá para a terra da sua mãe, lá para a terra de Labão, e ele chegou e não tinha nada, mas ele tinha fé. Ele acreditava e Deus era com ele. E Deus o abençoou. Quando ele voltou, era uma grande multidão. Você tem que ter fé e crer que Deus está com você. José lá no Egito, ele foi sozinho, ainda jovem, rapaz, foi vendido numa terra de língua estranha, não conhecia ninguém e deve ter passado poucas e boas ali até aprender a conviver com aquele povo. Mas ele tinha fé. Quem tem fé tem esperança. Se você perder a fé, você perdeu tudo. Vou parafrasear uma frase que diz: olha, se você perdeu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perdeu saúde, você perdeu alguma coisa. E eu digo, mas se você perder a fé, você perdeu tudo. Você não tem mais nada para perder. Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu riqueza, Jó perdeu saúde, mas ele não perdeu a fé. No capítulo 42, versículo 5, 2 ao 5, ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O homem não perdeu a fé, e ele falou isso, não estava restaurado, não, estava enfermo, estava cheio de estaca, estava todo doente. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus falou para os seus amigos: olha, realmente a Bíblia acusa a gente, né? A Bíblia diz que os inimigos do homem são da sua própria casa. Foi lá os 3 amigos acusar Jó. Foi lá consolar ele. Quando foi consolar, começou a falar: rapaz, você está aqui, provavelmente você mereceu. E começou a acusar ele. Do capítulo 3 até o 41 é só acusação. Mas, no capítulo 42, diz a Bíblia que Deus manda aqueles amigos de Jó: vai lá chamar o doente para orar por você. Dele eu vou ouvir a oração, mas de vocês eu não vou ouvir. Amém? Jó 42, bem sei, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele ainda era doente quando ele disse isso. Versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele: faz o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim que era reto como meu servo Jó. Tomai depois 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Olha só, versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo que possuía. Eu preciso entender, irmãos, que quem tem fé tem esperança. Se você não perder a fé, você não perde a esperança. Vai dar certo, vai dar certo. Só que o Espírito Santo, irmãos, eu disse aqui no começo, o Senhor te escolheu. Se prepare agora para ser usado. Quando você recebe o Espírito Santo, diz a Bíblia que Deus não dá o Espírito por medida. Ele vai, você tem que estar sempre buscando. E receber o Espírito Santo é como você comprar um carro novo. Você sai de lá, das vezes que eu fui na concessionária pegar um exemplo, eu peguei as motos, eu peguei nova, já vem com tantinho de 2005, não é que já pegou novo? Só com tantinho, não é?
bota o carro. Aí você tem que ir aonde? No posto, rapidinho. Aí você fica empolgado, você enche o tanque, né? Se tiver com o dinheiro sobrando, você enche o tanque. Da volta até que é fácil. Do carro ultimamente não está dando, porque o combustível subiu. Mas você vai e enche o tanque. E não precisa encher nunca mais? Não precisa. Ainda que seja um carro elétrico, você encheu o tanque, você completou a bateria, vai chegar um momento que vai ter que recarregar de novo. Então precisa entender que nós, servos de Deus, recebemos o Espírito Santo e você tem que estar renovando, você tem que estar se enchendo todo dia. Você tem que estar dando manutenção. O seu veículo, você não tem que dar manutenção de vez em quando? Por exemplo, pegou uma moto, inteirou 1000, aí o que você tem que fazer? Você não vai lá na revisão? 2000, 3000, assim, de acordo com o manual do fabricante? Mas é novo, a gente tem que dar manutenção, irmãos. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida, você tem que dar manutenção na sua vida, olhar a maneira que você está falando, se vestir, se comportando, para ver se o Espírito Santo vai continuar permanecendo com você, continuar te usando, para ver se Ele vai, você tem que desejar ardentemente aquilo ali. Como é que está a sua fé hoje? Como é que está a manutenção na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho? Como é que você se comporta? Quando algo dá errado, o que é que você faz? Quando a coisa aperta, o que é que você faz? Coloca em 2 Coríntios 13:5. Olha só para você ver. A nossa manutenção é para isso. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo está em vós. Aí vem mais cedo. Se é, já não está reclamado. Tem gente que acha que está servindo a Deus, mas na verdade não está servindo há muito tempo. Ele não ora mais, não lê a Bíblia mais, não frequenta a casa de Deus mais, não tem comunhão com os irmãos, não tem prazer em buscar o Espírito Santo. Como eu falei no domingo, quero voltar de novo ao início. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou voltar ao início. Eu vou ver as primeiras horas. Eu quero fazer de novo como eu fazia. Eu quero orar como eu orava. Eu quero ter prazer em evangelizar como eu evangelizava. Porque eu sou enviado. Estava lendo aqui em Ezequiel, quando o Senhor fala com ele, estava lendo hoje: a ti, ó filho do homem, eu te constituí como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá as palavras da minha boca e vai falar ao povo de Israel. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e você não avisar, e ele morrer no seu pecado, então sem você avisar, o seu sangue eu vou demandar da onde? Da tua mão. Mas se eu dizer ao ímpio que ele morrerá, e você avisar, e ele morrer no seu pecado, como você avisou, você está livre do sangue daquele mundo. Nós somos atalaias, nós somos enviados, nós somos escolhidos, somos mensageiros. Você foi enviado, nem que seja para a sua família. Miguel estava falando aqui ontem, ensinando. Todos nós somos o líder, o pastor, nem que seja na sua casa, irmão. Você é o pastor na sua casa, na sua família, você é o líder. Lembra que Josué diz, Josué 24:15? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Olha o povo de Israel, Josué que está bem velho, já chegando no final do seu ministério. Falou assim: olha, já reparti a terra, cada um pegou a sua parte da herança, agora é só conquistar como Caleb foi lá e conquistou a sua. Josué repartiu e muitas daquelas terras já estavam para ser conquistadas como a terra de Hebron que Caleb pegou por herança. Olha, repartir a terra. Cada um tomou posse ou vai tomar. Agora tem os deuses das outras nações, mas escolhe vocês quem que você quer servir. Se é o Deus das outras nações ou o Deus de vossos pais. Mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Josué 24:15 ele faz mais ou menos esse resumo. Eu preciso entender que você foi escolhido, mas a sua eleição, você foi escolhido e não eleito. Nós somos escolhidos e não eleitos.
gente fala que eleito, ou eu sou eleito do Senhor, quer dizer que você não pode perder mais. Não, você pode. Lembra que Paulo disse? Eu esmurro meu corpo, reduzo ele à escravidão, porque eu tenho medo de pregar a muitos e depois eu mesmo ser desqualificado. Isso é temor. A pessoa ora, a pessoa busca, a pessoa vigia. Porque eu fui escolhido do Senhor. Agora eu quero honrar aquela escolha que Ele fez por mim. Eu preciso esperar o meu Senhor. Eu tenho que me preparar para encontrar com o meu Senhor. Assim como Esther esperou 2 anos para encontrar com o rei. Ela se preparava, a rainha esperava, a noiva se preparava 2 anos para encontrar com o rei. Nós temos que se preparar também para encontrar com o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos fazer por merecer a confiança que Ele nos depositou.